Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, meu irmão, minha irmã. Aqui é o Padre Daniel, da Paróquia de Santana, em São Joaquim Antônio Carlos. Hoje é dia 21 de janeiro, terça-feira. A igreja celebra a mártir Santa Inês, que doou sua vida por amor a Cristo Jesus, e nos convida a meditarmos o Evangelho de São Marcos, no capítulo 2, versículos de 23 a 28. Jesus estava passando por uns campos de trigo em dia de sábado. O sábado era sagrado para os judeus. Não era permitido fazer caminhadas, não era permitido fazer grandes esforços. Era preciso o jejum, o silêncio e o repouso. Era um dia sagrado, pois para os judeus, como Deus descansou no sétimo dia, todos os judeus eram obrigados a descansar. Seus discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam, pois estavam com fome. E aí vem a pergunta: o que é melhor, viver aquela tradição do jejum e passar fome e desmaiar pelo caminho, ou se alimentar, se fortalecer para o caminho? Então os fariseus disseram a Jesus: olha que eles fazem em dia de sábado o que não é permitido. Então sempre há alguém para criticar, para apontar os nossos defeitos, para apontar os nossos erros. Os fariseus, eles se achavam donos da lei, mestres, doutores, e viviam acusando os outros, e viviam apontando os defeitos e os pecados dos outros. Jesus lhe disse: por acaso nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? Jesus usa o livro dos reis, em que Davi com seus companheiros comem os pães que eram oferecidos a Deus e somente os sacerdotes podiam comer. Como Davi entrou na casa de Deus, o templo em que Abiatar era o sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também aos seus companheiros. O nosso Deus é o Deus da vida, não é o Deus da morte. Deus não quer famintos em nome da lei. Deus não quer pessoas sofrendo em nome da lei. A lei foi feita para os homens, e não os homens foram feitos para cumprir leis. No entanto, só os sacerdotes é permitido comer aqueles pães que Davi comeu, e ele não incorreu em pecado, pois era o rei de Israel. E acrescentou: o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Esse ensinamento nos dá uma liberdade muito grande de entendermos que não temos que ser desrespeitosos, não temos que passar por cima de regras, questionar as leis. Não é nesse sentido. É preciso interpretar as leis antes de vivê-las, compreender o sentido da lei. É claro que se pode fazer jejum como penitência, como forma de oração e de encontro com Deus, mas não pode ser nada forçado, não pode ser nada imposto, tem que ser de liberdade. Por ser lei, todos os judeus eram obrigados a viver, e muitos viviam para cumprir regras e preceitos, mas não acreditavam no que viviam, não amavam o que viviam. Jesus convida a viver, a obedecer a palavra, mas com amor, com conhecimento, com o consentimento do coração. Então, o sábado era uma regra, uma lei, mas ele deveria estar a serviço do homem. O descanso, ele é importante. É importante guardar um dia na semana para a oração, para dedicar mais à família. Mas isso não pode ser uma imposição, porque senão faremos de cara fechada, trunfados. Portanto, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Jesus é o Salvador do mundo, o próprio Deus. Ele tem a autoridade de fazer a nova lei, a lei da vida, da esperança e da paz. O nosso desafio é não repetir leis que destroem, mas com segurança e firmeza conquistar os direitos de se ter uma vida digna e feliz,
sonho de Deus para toda a humanidade. O Senhor está conosco e nos acompanha em toda a nossa missão. Confiemos nele e nos comprometeremos cada vez mais com o seu reino. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.